Boa noite, lendário! Começando mais uma aula. E essa que é uma série de aulas muito especial, muito especial. Nós vamos ficar juntos aqui nos próximos 5 dias, trazendo aulas extremamente pertinentes, extremamente importantes, entendeu? Então, eu preciso que você hoje se comprometa em assistir não somente essa aula, mas a aula dos próximos 5 dias. Por quê? Porque elas todas têm ligações e elas vão começar a fazer transformações na sua vida de uma forma mais profunda. Então eu preciso que você se comprometa nesses próximos 5 dias a estar junto comigo nessas aulas. Ok? Posso contar com vocês? Quem vai conseguir maratonar essas 5 aulas nesses 5 dias? Coloca aqui nos comentários. Quem vai participar? Bom, na aula de hoje, o nosso assunto é a busca pelo propósito de vida. E quando se fala de propósito, é algo tão profundo e que vem sendo falado tanto nos dias de hoje que se tornou uma grande procura, uma grande busca de praticamente todas as pessoas. Quando você conversa com qualquer pessoa, você acaba descobrindo que ela está nessa jornada, né? E essa é uma jornada de alma. Essa é uma jornada de alma. Mas antes de eu continuar aqui, eu quero contar com a ajuda de vocês para que enquanto eu falo, vocês vão apertando o coraçãozinho que fica aqui embaixo para ajudar essa aula chegar a mais pessoas. Clica para enviar e envia para sua lista de amigos, para convidar eles para participar. E enquanto eu falo, vai clicando no coraçãozinho para que o Instagram entregue essa aula para mais pessoas. Posso contar com vocês? Espero que sim. Olha, muitas pessoas já chegando aqui. Então, vamos lá. Bom, voltando à questão do propósito. E quando se fala de propósito, a maior parte das pessoas, ela pensa em algo que seja terreno, que tenha a ver com este mundo. Valesca, como assim? Quando se fala de seres humanos, nós falamos sobre a triade. Nós somos triade. O que é uma triade? Triade ela é composta de corpo, alma e espírito. Os seres humanos, eles são uma triade formada por corpo, alma e espírito. E agora você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com o propósito de vida? Muito simples. As pessoas, quando elas buscam um propósito, a primeira coisa que elas tendem a pensar que tem a ver com a parte do nosso corpo, ou seja, com o mundo físico, com o nosso dia a dia e com coisas relacionadas a isso. Mas na verdade não. Na verdade não. Assim como o nosso corpo, ele precisa de alimento, a nossa alma, ela também precisa. Ela precisa de alimento espiritual. E como que é feito isso? Através da conexão do nosso espírito com Deus. Gente, só um minutinho que o Jet aqui vai desligar a minha luz. Filho, get up. Get up. Get up, Jet. Go. Up on the couch. Gente, pra quem não sabe, o Jet é meu cachorro. E ele tava aqui quase desligando o fio da minha luz. Voltamos aqui, gente. Mil perdões. Como eu estava falando, assim como o nosso corpo precisa do alimento, a nossa alma também precisa. E a gente alimenta a nossa alma através do nosso espírito. O nosso espírito é que faz a conexão com o mundo espiritual, com o divino, certo? Então, nós vemos que muitas pessoas, quando falam em propósito, elas buscam nesse mundo aqui, na parte do corpo, na parte física. E nunca em nenhum tempo, essa busca ela esteve tão grande. Se você for perguntar para os seus pais ou para pessoas mais velhas,
3 décadas atrás, há 2 décadas atrás, você não via as pessoas falando tanto sobre propósito. Mas por que essa busca aumentou tanto nessas últimas décadas? Porque o ser humano ele tem um vazio. Ele tem um vazio. E aí as pessoas elas começaram a entender e a pensar que para preencher esse vazio da alma, elas precisariam de um propósito. E isso está correto. Isso está correto. Boa noite, Adriano. Só o que não está correto é que erroneamente elas pensam que o nosso propósito de vida tá ligado a sucesso na carreira, tá ligado a dinheiro, tá ligado a fama. Quando se fala em propósito de vida, a maior parte das pessoas ela associa algo relacionado ao trabalho, a algo que vai trazer mais dinheiro, a algo que vai trazer mais sucesso financeiro. E elas colocam toda a energia delas nisso. E começam uma busca incessante por crescer, por se desenvolver na sua carreira, por buscar mais dinheiro. E aí você pode me perguntar, mas isso é errado? Não, não é errado. Você buscar crescer, você buscar se evoluir, você buscar crescer financeiramente, isso é completamente certo. O que é errado é você aliar isso ao propósito de vida. Por quê? Se propósito de vida tivesse a ver com sucesso em carreira ou com dinheiro, o nível de suicídio entre a classe média alta não seria o maior de todos. Quando você vai pegar estudos para ver quantas pessoas se suicidaram e vai olhar por classes sociais, a maior parte do número de suicídios está na classe média alta. Então, a gente consegue ver a partir daí que você ter mais dinheiro na sua vida não vai trazer o que você precisa de alimento para sua alma para você conseguir tampar esse vazio que você sente. Então, o propósito, ele não tem nada a ver com isso. E aí, essas pessoas que colocam nisso, quando elas atingem o patamar financeiro, que muitas vão se tornar ricas, vão se tornar milionárias, vão assim, evoluir muito. E por quê? Porque elas colocaram toda a energia delas nisso. Só que aí o que acontece? Quando chega nesse patamar e a pessoa vê que aquele vazio continua, que aquela dor continua na alma, vem onde vem uma profunda frustração. E a pessoa ela se sente perdida. Ela se sente extremamente perdida, porque ela colocou toda a sua energia, ela colocou toda a sua procura nisso. E aí, quando ela atinge, ela vê que a felicidade não tá ali. Que o vazio continua ali. Que a dor da alma dela continua ali. E aí é como se essas pessoas elas entrassem num buraco ainda mais profundo. Porque elas começam a entrar numa crise existencial. E aí falam, poxa, eu pensei que o meu propósito de vida era isso, que quando eu atingisse esse patamar, eu seria extremamente feliz e esse vazio da minha alma fosse acabar. Isso não acontece. Aí você pode me falar, Valesca, mas então eu não vou mais querer crescer, eu não vou mais focar na minha carreira, eu não vou mais buscar pelo crescimento financeiro? Não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre isso. Até porque a maior, gente, presta muita atenção aí. Quem tá com papel e caneta, já se prepara para anotar agora. Que o que eu vou falar agora é muito importante. A maior mentira
que o diabo implantou na nossa sociedade é que ter dinheiro é algo ruim. Quem já ouviu isso? Ah, o dinheiro corrompe as pessoas. Ah, fulano, nossa, depois que ficou rico, nossa, só destrata as pessoas. Gente, o dinheiro, ele não é ruim. O dinheiro é algo bom. O dinheiro, ele só potencializa aquilo que a pessoa é. Aquela pessoa que ela tem o progresso financeiro e ela começa a tratar as pessoas mal e ela começa a fazer um monte de coisas, ela só tá fazendo isso porque ela já tinha aquilo dentro dela. Ela já era daquele jeito. O poder que o dinheiro traz apenas fez aflorar isso de uma forma maior na vida dela. Mas ela sempre foi. O dinheiro, ele é um facilitador. Então, anota aí. Por que eu tô falando para vocês anotarem isso? Porque quando a gente anota, no processo de aprendizado, a gente fixa melhor na nossa mente. Então, anota, o dinheiro, ele é bom. E agora, por que eu falei que essa era a maior mentira que o diabo tinha implantado na nossa sociedade, dizendo que o dinheiro é algo ruim? Simples. Por quê? O ser humano, quando você fala de dinheiro, automaticamente ele vai pensar nas suas próprias necessidades. Ou seja, na sua sobrevivência. Na conta de água, na conta de luz, na comida, na escola para os filhos, etc. Aí quando você pensa no micro, né? Na sua individualidade. Isso é normal. O ser humano, ele tende a olhar para isso porque é questão de sobrevivência para ele. Mas, quando você fala, quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas você não consegue olhar o macro. E quando eu falo que o diabo, ele implantou essa mentira de que dinheiro é algo ruim, é porque vai muito além do que vocês possam imaginar. Gente, a nossa sociedade, ela é movida pelo dinheiro. Você não consegue fazer nada, absolutamente nada, sem o dinheiro. Aí você fala assim, como assim, Valesca? Ué, o missionário, quando ele vai levar a palavra de Deus para outros países, ele vai como? Ele precisa de dinheiro. Seja para gasolina, seja para passagem de ônibus, seja para passagem de avião, precisa de dinheiro. As igrejas, elas para se manterem abertas, elas precisam do quê? De dinheiro. Porque da mesma forma que você tem conta de água, conta de luz, etc., a igreja também tem. Quando você fala olhando para algo muito maior, onde a palavra fala para ajudar as viúvas e os órfãos, você precisa do quê? De dinheiro. Então, quando o diabo colocou implantou na sociedade que ter dinheiro é algo ruim, automaticamente ele começa a criar bloqueios para que a palavra de Deus seja entregue. Como assim, Valesca? Gente, se você não tem dinheiro para comprar um celular ou para pagar a sua internet, você estaria sequer assistindo essa aula? Não. Não. Qual que é o propósito do diabo? Roubar, matar e destruir, certo? E uma das formas dele conseguir destruir a sua vida é fazendo você acreditar que o dinheiro é algo ruim. Porque se você acreditar que o dinheiro é algo ruim, isso vai estar no seu subconsciente, isso vai criar uma crença, automaticamente cria um bloqueio, e toda vez que você estiver próximo
de conseguir mais dinheiro, os sabotadores que estão na sua mente começam a agir e vão te fazer perder esse dinheiro. Então, com isso, ele consegue paralisar que os planos de Deus se expandam de forma mais rápida, mais efetiva. Faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Me fala no chat se vocês estão conseguindo acompanhar. Então, outra prova disso é, se você não tem dinheiro, como é que fica a sua alma? Angustiada. Como é que eu vou pagar aquela conta? Como é que eu vou pagar a escola do meu filho? Como é que eu vou pagar o passeio do meu filho? Aí, você começa a entrar num loop de caos. O que é um loop de caos? Você começa a se angustiar, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar depressivo, você já não dorme direito, aí você já não come direito. E aí, como assim não comer direito? Isso pode refletir dos dois lados. Ou comer em excesso, o que não faz bem para o seu corpo por conta da ansiedade, ou começar a deixar de comer porque você fica tão angustiado que você não consegue nem aproveitar mais a comida. Então, a falta de dinheiro, ela gera dores. E aí, quando você entra nisso, você fala... Aí a pessoa se afunda em depressão, se afunda na ansiedade, começa a ter ataques de pânico, ataques de tudo. E aí ela não tem dinheiro nem para pagar uma terapia. Ou para buscar um curso, como por exemplo, Libertamente, para ser guiada para encontrar a luz novamente. Então, por isso que eu digo que a grande mentira do diabo e um instrumento de destruição é fazer as pessoas acreditarem que o dinheiro é algo ruim. Não é sobre só ter qualidade de vida, mas é sobre você ter liberdade. E aí, você deve estar falando, mas, Valesca, o que tudo isso tem a ver com propósito? Na busca com propósito. Eu fiz esse adendo, apesar dessa aula não ser sobre crenças limitantes, não ser sobre a parte financeira, para mostrar que propósito, ele não tem a ver com as coisas desse mundo, mas que também não está errado você buscar evoluir nesse sentido. Esse só não pode ser o seu propósito de vida, porque o propósito de vida, ele está ligado a algo muito maior. Propósito de vida, ele está ligado ao alimento da alma, a conexão do espírito com Deus. O propósito de vida, ele está ligado em você servir. Como assim, Valesca, servir? Quanto mais você serve a Deus, quanto mais você usa a sua vida para servir outras pessoas, ou seja, ajudar outras pessoas, é quando você vai conseguir verdadeiramente encontrar o seu propósito de vida. Propósito de vida, ele não está ligado a algo somente que influencie na sua vida. O propósito de vida, ele está diretamente ligado ao ato de serviço e de servir ao próximo. Quando você se liga verdadeiramente a Deus e começa a servir verdadeiramente a Deus e tem conexão espiritual verdadeira com Deus, e você começa a usar disso para ajudar outras pessoas, para ajudar, para fazer com o próximo, é quando verdadeiramente você vai encontrar o seu propósito de vida. Aí você pode falar, Valesca, mas propósito de vida é um só? Não. Propósito de vida, eu diria que ele é praticamente único. Cada pessoa tem um. Cada pessoa tem um.
Cada pessoa tem um propósito aqui nessa terra. Assim como as nossas digitais, assim como a íris no nosso olho, Deus, quando nos criou, ele nos fez diferentes. Assim como ele tinha 12 discípulos e cada discípulo tinha uma personalidade, tinha uma função dentro do ministério, tinha um propósito de vida diferente, assim somos nós. Eu estou te dizendo como é o caminho para você encontrar o verdadeiro propósito de vida. Mas não que ele seja único. Mas isso é para você saber para onde você olhar, para que você comece a se conectar verdadeiramente com Deus e entrar. E para você descobrir o seu propósito de vida, para você começar a ouvir o chamado da sua alma, porque propósito de vida é chamado de alma. É algo muito maior. Para você conseguir isso, você precisa antes entrar em processos individuais de cura. De cura e transformação. Não tem como você ajudar o próximo, você servir ao próximo, sem que você primeiro se cure. Sem que primeiro você se liberte dos seus próprios traumas, das suas próprias dores. Para isso você precisa passar por processos. Processos terapêuticos, processos de libertação, processos de conexão com Deus. Você precisa se reencontrar com o seu verdadeiro eu. Essa é uma jornada de autoconhecimento. Você só vai conseguir encontrar o seu verdadeiro processo de vida se você entrar numa jornada de autoconhecimento. Rafael está dizendo, muito obrigada, suas palavras estão me ajudando muito. Você é uma bênção. Fico feliz, Rafael, fico muito feliz em ler isso. E para você passar por esses processos de cura, transformação, libertação, é muito difícil você conseguir fazer isso sozinho. Boa noite, Luciano. É muito difícil. É para não dizer que é praticamente impossível. Muitas vezes você não consegue ver que tem um problema ali, ou onde é a raiz desse problema. Porque isso está tão no fundo da sua alma que você já não consegue nem ver. Por isso que eu sempre falo que é importante você buscar se desenvolver a partir do autoconhecimento, a partir de processos terapêuticos, através de terapia, através de mentorias, através de curso. Não importa qual vai ser o caminho que você vai escolher. Mas você precisa de alguém ali do seu lado, te guiando, te ajudando. Te mostrando qual é o caminho mais rápido para você chegar ali. Então, o que acontece? Quando a gente fala de propósito de vida, e esse propósito está ligado à verdadeira prosperidade, e como eu já falei, a prosperidade, eu não estou falando da prosperidade financeira. Eu estou falando de uma vida próspera e feliz. Vida próspera e feliz é quando você consegue ter um equilíbrio da sua vida. E por que eu falo equilíbrio? Porque a gente sempre vai ter momentos mais altos e mais baixos. Não existe aquela vida perfeita linear. Isso não existe. Isso não existe. Nossa vida é feita de altos e baixos. Mas quando você consegue encontrar o equilíbrio,
é onde você vai ter mais momentos no alto do que no baixo. Faz sentido para vocês? E aí o que acontece? Essa busca de conexão com Deus, de ligação com a alma, ela tem que ser diária. Quando você começa a abrir os olhos e você entra num processo de cura e num processo de transformação, é como se você pegasse uma chave e destrancasse uma porta. E ali se abre um mundo de novas possibilidades. E assim, quem aqui já viu uma nascente de água? Quem já teve a oportunidade de ver uma nascente de água? Alguém já viu? Me fala nos comentários. Alguém aqui é do interior? Alguém já chegou a ver como é uma nascente? Ó, o Eugênio falou que já viu. Alguém mais? A nascente de água, normalmente, ela é algo pequeno. Pelo menos as que eu já vi, o Rafael também, ela é aquilo que começa a brotar ali, perto de umas pedras, algo pequenininho. E aí o que acontece? Ela vai criando um caminho de água ali. E aí ela vai aumentando. Aí ela começa a se transformar num rio. E esse rio, ele começa a ganhar uma velocidade. E começa a crescer. E aquilo fica grande. E chega até desaguar no mar. Numa infinidade. Mas quando você olha lá no comecinho, lá na fonte, muitas vezes é algo muito pequeno. Só que aquilo vai crescendo e se torna algo gigantesco, até desaguar no mar. Da mesma forma, é quando a gente começa a alimentar a nossa conexão com Deus. A gente começa a trazer alimento para a nossa alma. A gente começa a se conectar com Deus através do nosso espírito de forma verdadeira. Aquilo que começa pequenininho, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você vê, vira um rio gigantesco. Quando você vê, você descobriu o seu propósito e você nem se deu o trabalho de realmente procurar. Por quê? Porque é natural. É natural. Quando você olha primeiro para as coisas dos céus e começa a alimentar a sua alma, que o propósito de vida ele tem a ver com responder o chamado da nossa alma, as coisas acontecem naturalmente. Fluem naturalmente. Boa noite, é Mirtiliana? Não sei ler seu nome direito, mas boa noite. Mas isso começa a fluir de uma forma natural. De uma forma natural. E aí aquilo que estava dentro de você, que inicialmente iniciou como um processo de autoconhecimento, de cura, de libertação de traumas, de aproximação com o divino, de verdadeira conexão com o mundo espiritual, aquilo que inicialmente era para você, você começa a se encher tanto. Mirtiliana, ela tá falando. Não, Martiliana. Martiliana, é. Você começa a se encher tanto. Você começa a se encher tanto, você começa a se encher tanto, que você começa a transbordar. Você começa a transbordar.
E aí, aquilo que era somente para você passa a ser para os outros. Por quê? Porque Deus começa a abrir a sua mente e derramar sabedoria. E aí você para de ser algo para você e se transforma num canal que começa a abençoar outras pessoas. Esse é o verdadeiro propósito de vida. Jesus, quando ele veio a esse mundo, na última ceia, Jesus, que era uma autoridade máxima nessa terra, que deveria ser servido pelos seus discípulos, o que ele fez? Ele escolheu servir. Ele lavou os pés dos discípulos. Para quê? Para nos ensinar que mesmo ele sendo quem ele era, ele veio para nos servir. Entendeu? Faz sentido para vocês? E olhando do ponto de vista da sabedoria, que quando você se conecta verdadeiramente com Deus, que quando você realmente começa a alimentar a sua alma, o que acontece? Deus começa a derramar sobre a sua vida sabedoria. E a sabedoria, ela acaba lhe trazendo prosperidade em todas as áreas da vida. Se a gente parar para olhar, o homem mais sábio deste mundo foi quem? Alguém sabe quem foi o homem mais sábio deste mundo? Alguém arrisca? Gente, eu não tô vendo vocês apertando o coraçãozinho. Olha lá, agora apareceu uns dois coraçãozinhos só, gente. Vamos apertar mais isso. Quero ver todo mundo. Enquanto eu falo, vocês vão apertando. E quem não compartilhou essa live, já compartilha. Essa aula é uma aula muito importante. Olha lá. O Eugênio acertou. Salomão foi o homem mais sábio que já habitou nessa vida. Não, Anildo, não foi Davi. Davi, ele foi o mais amado por Deus. O que mais agradou a Deus, segundo a Bíblia, mesmo Davi com todas as falhas que ele teve, com todos os pecados, com tudo, ele foi o que mais agradou a Deus. Por quê? Porque ele tinha ele se arrependia verdadeiramente. E quando ele via que ele tinha pecado, que ele tinha feito uma coisa muito ruim, ele se prostrava diante de Deus e se derramava pedindo a misericórdia dele. E Deus via a sinceridade no coração dele. Então, Davi foi o que mais agradou a Deus. Mas o mais sábio foi Salomão. E a palavra fala que quando Deus viu Salomão e ele deu a oportunidade de Salomão, pediu o que ele quisesse para Deus, Salomão poderia ter pedido dinheiro, poderia ter pedido infinidade de coisas. Ele pediu sabedoria. Isso agradou a Deus. E Deus concedeu a ele toda a sabedoria que fosse possível para um ser humano ter. Por que eu estou falando para um ser humano ter? Porque nós, como humanos, nós temos limitações. Então, a nossa sabedoria nessa terra, ela vai até um limite. Muita coisa ela vai ser revelada só quando nós chegarmos na glória. Porque o nosso corpo físico, ele não consegue absorver. Então, Deus deu para Salomão toda a sabedoria que fosse possível um ser humano ter. E com isso, Salomão se tornou o rei mais rico e mais próspero de toda a história da Bíblia. Olha só, ele não pediu por dinheiro. Ele pediu por sabedoria. Mas ao receber essa sabedoria, a prosperidade ela vem junto. Porque uma pessoa sábia, ela faz escolhas corretas.
E uma vez que essa pessoa faça escolhas corretas, ela se torna uma pessoa próspera. A abundância jorra nela. E aí a gente volta à primeira parte dessa aula. Quando eu falei com relação ao dinheiro. Sobre a maior mentira que o diabo falou e implantou na nossa sociedade de que dinheiro é algo ruim. Boa noite, Lucas. Dinheiro não é algo ruim. Mas a nossa busca de propósito não pode ser firmada nisso. Não pode ser em carreira, não pode ser em fama, não pode ser em dinheiro. Porque isso só vai trazer mais vazio à nossa alma. Você tem sim que crescer, evoluir, se esforçar e dar sim o melhor no seu trabalho. Mas esse não pode ser o seu propósito de vida. O seu propósito de vida, ele está ligado em agradar a Deus, em servir ao próximo. E quando você se autoconhece, quando você busca se desenvolver, quando você busca se livrar de crenças e bloqueios, e se conecta verdadeiramente com Deus, é quando você começa a acessar a sabedoria e, consequentemente, a prosperidade. Vejam como tudo tá ligado. Tudo tá ligado. Aí você pode falar, Valesca, mas uma pessoa que não tenha se desenvolvido, que esteja cheia de dores, de traumas, então você está dizendo que ela não vai conseguir verdadeiramente encontrar o propósito de vida dela e verdadeiramente receber a sabedoria divina? Infelizmente, sim. Uma coisa é totalmente incompatível com a outra. Uma coisa completamente incompatível com a outra. Por quê? Alguém arrisca o porquê que é incompatível? Não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem. Como que você vai abençoar a vida do próximo? Como que você vai servir ao próximo se você não tem forças nem para levantar da cama porque você está afundado numa depressão? Como você vai fazer o seu trabalho com diligência, dando o seu melhor, se você está afundado na ansiedade? Como você vai conseguir transbordar aquilo que Deus está te dando como a sabedoria, se você não consegue perdoar? Ah, mas eu perdoo, mas assim, né? Deus que me livre, né? Gente, não tem como. Não tem como. Isso daí não sou eu que estou dizendo. Que não tem como. A gente, para conseguir receber a sabedoria de Deus e servir ao mundo, quando eu falo servir ao mundo, é a humanidade, são as pessoas, a transbordar, a gente primeiro precisa se curar. A gente primeiro precisa se libertar. Somente quando a gente conseguir curar as nossas feridas do passado, liberar o perdão, ressignificar traumas, é quando verdadeiramente nós estaremos preparados para o nosso propósito de vida. Faz sentido para vocês? Então lá, quem tá com papel e caneta, eu quero que anota aí. Vamos fazer um resumo do que a gente já viu até aqui para que não se esqueça, para que não perca. A primeira coisa é:
Anota aí. Primeira coisa. Propósito não tem a ver com carreira, fama, popularidade ou dinheiro. Segunda coisa, o dinheiro ele é bom, porque ele é um facilitador. E uma vez que você tenha acesso ao dinheiro, à prosperidade financeira, você consegue transbordar e abençoar a vida de outras pessoas. E, inclusive, disseminar de uma forma melhor e mais eficiente a palavra de Deus. Para quem está chegando agora pode achar isso meio confuso, mas eu vou deixar a aula salva, depois vocês assistam, que vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso agora. Quarto, você só vai conseguir encontrar o seu propósito de vida quando você conectar o seu espírito a Deus e alimentar a sua alma. Porque propósito de vida é chamado da alma. É aquilo que Deus desenhou para a sua vida nessa terra. Quinto, você só vai conseguir ouvir o chamado da sua alma, que tem a ver com servir. E aí cada um tem o seu, como eu falei, assim como dos apóstolos, quando você se curar. Quando você se curar. 6. É quase impossível se curar sozinho. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Quando nós estamos numa situação, às vezes a gente não consegue enxergar. Os nossos olhos, eles se tapam de uma forma, porque a gente está tão afundado dentro dos nossos problemas, tão afundado dentro das situações que nos rodeiam, que a gente não consegue enxergar. E aí nós precisamos de ajuda. Seja terapêutica, seja de um pastor, seja através de busca de desenvolvimento pessoal, através de cursos de mentorias. Na minha história, para quem está chegando aqui e não conhece a minha história, eu cheguei ao fundo do poço anos atrás. Tomava 2 tarja pretas. Mas eu tive a humildade de, nesse momento, pedir ajuda. E se hoje eu tô aqui, hoje transbordando o que Deus fez na minha vida, foi porque lá atrás eu tive a humildade de pedir ajuda. E a partir dali eu entrei num processo de desenvolvimento pessoal e conexão com Deus que me trouxe até aqui. Se você tá aí já angustiado, atolado em dívidas, você faz as coisas e as coisas não dão certo. Muitas vezes você já nem vê mais prazer na vida. Tá afundado em quadros de depressão, de ansiedade, ataque de pânico. Muitas vezes você até já procurou ajuda profissional. Hoje você já toma remédios, hoje você já faz terapias e mesmo assim ainda tá com o peito angustiado. E precisa de processos de cura. No sábado vai ser o lançamento do Libertamente. E eu quero convidar você que está nessa situação a sair agora da live e clicar no link que está na minha bio, que vai te direcionar para a nossa comunidade no WhatsApp, porque lá a minha equipe vai fornecer informações sobre o curso que vai te ajudar a te conduzir por um processo de libertação e cura.
de se reencontrar com você mesmo, de descobrir a sua identidade com Deus. Então, pode sair, clica lá que eu ainda tô aqui, para não perder o tempo. Sai, clica lá, depois você volta. Eu ouvi uma vez um pastor falando o seguinte: pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam também de pessoas. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós precisamos de conexão com outros humanos. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos nos conectar com a verdadeira espiritualidade. Somente aí você vai conseguir encontrar o seu verdadeiro propósito de vida. Não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Mas é muito claro os caminhos e processos que têm que ser feitos. Então, tome uma decisão. Tome uma decisão. E comece a investir em você mesmo. No seu processo de desenvolvimento pessoal. No seu processo de cura. No seu processo de libertação. Na sua espiritualidade e conexão com Deus. Boa noite, Adriana. Que aí é onde você vai conseguir se libertar de tudo que te trava hoje. E de tudo que te impede de alcançar voos maiores. E você vai começar a ouvir o que a sua alma anseia. Esse vazio que você sente no peito, que você já tentou suprir de diversas formas e nada supre esse vazio de alma. Quantas pessoas buscaram suprir esse vazio de alma com álcool, com drogas, com festas, com sexo? Nada disso vai resolver esse vazio de alma. Nada disso. Isso só aumenta. Porque quanto mais você busca essas coisas de forma desordenada, vem a frustração. Tem um alívio temporário da dor, que depois vem em dobro quando passa, no dia seguinte. Tem pessoas que buscam suprir esse vazio de alma se afundando no trabalho. Vejam como são todos excessos. São todos excessos. Tudo que você coloca em excesso, a sua energia na busca por suprir o vazio da sua alma. Aquela tristeza que você não sabe nem de onde vem. Tem pessoas que estão com uma vida tranquila, sem grandes problemas, estão saudáveis, estão casados, têm filhos, e elas se sentem até culpadas, porque elas não entendem o porquê que elas sentem aquele vazio. Esse vazio, só quem pode preencher é Deus. Nós somos seres espirituais em uma jornada terrena. Esse vazio que você não consegue preencher com nada nesse mundo. Nada. Não tem dinheiro que faça isso. Esse vazio que você não consegue preencher com nada nesse mundo é porque nós não somos daqui. Nós somos seres espirituais numa jornada terrena. E como nós estamos aqui, no período que nós estamos aqui, nós sentimos falta
da nossa ligação com Deus. Por isso que nada nesse mundo preenche esse vazio. Nada. Nós não fomos criados para ficar longe de Deus. Nós somos sua imagem e semelhança. Nós somos filhos. Por isso que esse vazio só aumenta. Por isso que esse vazio só aumenta. Mas cabe a você mudar isso. Você não precisa continuar assim. Muitas vezes você chegou até aqui, está sentindo isso aqui, porque você não sabia. Você não tinha o conhecimento. Mas agora você está tendo conhecimento disso. Agora essa palavra está chegando até você. Agora os seus olhos estão se abrindo. E agora cabe a você escolher como vai ser daqui para frente. E o que você vai escolher? Continuar com esse vazio? Ou decidir entrar numa jornada de autoconhecimento, cura e transformação e se reconectar diretamente com Deus, novamente. O Rafael tá falando, eu tô indo numa igreja que na igreja vai me salvar, mas ajuda. A igreja não vai me salvar, mas me ajuda. Exatamente, a igreja não salva ninguém, gente. Quem salva é Deus. E o templo do Espírito Santo somos nós. E a palavra ela deixa muito claro que a salvação ela é individual. A salvação ela é individual. Então, você pode ir na igreja todos os dias da sua vida. Se você não se conectar verdadeiramente com Deus, se você não se desenvolver, isso não vai te salvar. Não são 4 paredes. Não são 4 paredes que vão te garantir isso. Não são 4 paredes que vão te aliviar disso. Podem te ajudar porque as palavras ali ministradas começam a trabalhar no seu coração e o Espírito Santo começa a agir. Eu não estou dizendo para você não ir na igreja, gente. Não é isso. Ir à igreja é um momento que você tira de comunhão com Deus, de comunhão com os irmãos, de entrar na mesma energia com outras pessoas para se conectar com Deus. Nós somos seres feitos de energia. Quando a palavra fala de unidade, é de se conectar todos na mesma vibração. A palavra fala, onde tiver 2 ou 3 ali, eu estarei. Por quê? Porque você potencializa isso. Você entra nessa frequência. Eu te convido a entrar nessa frequência. Entra na nossa comunidade, no nosso grupo de WhatsApp. Clica lá no link que está na bio. E entra na frequência de pessoas que estão buscando cura. Entra na frequência que vai te levar para um caminho de libertação. E começa a fazer escolhas diferentes. Invista em você. Invista no seu desenvolvimento. Quantas vezes a gente gasta dinheiro com tantas bobagens? Com iFood, com blusinha, tem 10 mil blusinhas no guarda-roupa, mas vai comprar mais uma. Tá ali no iFood, tá direto. Mas é incapaz de gastar R$1, para investir em você mesmo. Você não conseguiu entrar? Vânia, me manda um direct que eu te mando o link. Eu peço pra minha equipe te mandar um link. Quando terminar aqui a live, eu peço pra Juliana te mandar o link do grupo, tá bom?
Quem não estiver conseguindo entrar no grupo do WhatsApp pelo link, faz o seguinte, quando terminar essa live, manda um direct que a minha equipe vai entrar em contato e vai mandar o link direto para vocês entrarem, tá bom? E eu deixo aqui para vocês refletirem se vocês têm investido em você, no seu desenvolvimento. Ou se você tá gastando aí com besteiras. Certo? Gente, muito obrigada. Muito obrigada por vocês estarem comigo aqui nessa 1 hora. E eu espero vocês amanhã para a próxima aula. Seremos um total de 5 aulas. É uma sequência de 5 aulas. Até domingo. Onde nós iremos tratar diversos processos de cura. Tá bom? Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Quem chegou agora vai ficar salva essa live. Vai ficar salva. Você assista desde o começo. E quem já assistiu, compartilhe essa live com seus amigos. Vamos levar o conhecimento para outras pessoas. Vamos abençoar a vida das outras pessoas com essa palavra. Conto com vocês para isso. Juntos nós somos mais fortes. Vamos todos entrar nessa frequência de desenvolvimento, de conexão, de ajudar ao próximo. Então, compartilhem. Uma boa noite. Fiquem com Deus.